Oi, hoje eu vim falar um pouco sobre por que você não pode disponibilizar sua DM no Setembro Amarelo. E para começar, eu queria dizer que se você tá mal e no momento se encontra numa recaída de sua depressão, ansiedade, já queria te avisar que esse vídeo pode conter gatilhos sobre suicídio, então E já de antemão, me desculpe pelo barulho de vento, mas Fortaleza não tem jeito. Se você não tá bem, não assista. Não disponibilize sua DM. Sempre que chega essa época do ano, eu fico vendo muita gente falando, se você estiver mal, manda mensagem, vem desabafar, isso e aquilo. E é muito legal você se importar com a pessoa, tipo, se você estiver mal, eu vou te ouvir. Quando a pessoa tá pensando em suicídio, você falar que vai se disponibilizar pra ela conversar com você, isso já é um pouco mais complexo do que uma simples crise de ansiedade ou crise de pânico. É realmente muito mais profundo, na verdade. Às vezes a gente, querendo ajudar, acaba sendo um pouco impulsivo e não abordando as coisas da forma ideal, que seria nesse caso, porque, cara, se uma pessoa chegou no ponto de sentir a vontade, a inclinação de cometer o suicídio, isso não é de hoje. É uma coisa muito mais profunda, uma ferida muito mais profunda que envolve provavelmente mais de um fator. Não é, por exemplo, só uma questão familiar, não é só uma questão de estudos ou se sentir insuficiente ou se sentir sem rumo. Envolve muita coisa que às vezes a gente não está preparado para lidar. É um trauma, uma situação traumática que ela passou. Então, muitas vezes, a maioria das pessoas que não são psicólogos e psiquiatras, eles não têm o preparo psicológico para lidar com isso. Tipo, a pessoa vai te falar, às vezes você fica em choque e tem uma reação que não seria ideal para você estar ali demonstrando para a pessoa que precisava que você estivesse estável e desse o apoio para ela que ela precisa. E quando você está ouvindo alguém e você não tem esse desenvolvimento de empatia, responsabilidade afetiva ou treinamento para lidar com situações assim, não adianta você falar, sai dessa, mano, não vale a pena, você é tão legal, você é tão gente boa, tem tanta coisa pela frente. Isso não vai resolver, isso pode ainda dar mais gatilho na pessoa e acabar fazendo com que ela realmente faça. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu sou estudante de psicologia, eu não posso chegar falando que eu tenho preparo para isso. Eu sou estudante, eu não sou formada, eu não estou ainda apta para isso, eu não tenho preparo para isso ainda. Às vezes, se alguém vier falar isso para mim, eu posso acabar até deixando a minha emoção me guiar mais do que a minha razão. Talvez eu devesse abordar de uma forma melhor e eficiente que eu teria aprendido num treinamento, só que eu vou ficar tipo, meu Deus do céu, mano, pelo amor de Deus, não fiz isso, sabe? Porque eu não tô preparada pra isso, pra lidar com as coisas que eu vou ouvir. E numa situação assim tão complexa, é realmente muito foda a gente chegar dizendo que a gente saberia o que fazer, porque na verdade a gente muitas vezes não sabe, porque a gente não foi treinado pra isso. O comportamento suicida é muito mais do que só, sabe, chegar e desabafar. Tem toda a rede de apoio, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem familiares, tem amigos, toda uma rede que vai estar lá para dar o suporte necessário para ela ultrapassar esse momento de, sabe, instabilidade. E uma coisa tão complexa assim, a gente não pode achar que é simplesmente reduzido a uma conversa via DM com uma pessoa desconhecida que não sabe toda a repercussão dos fatos e tudo que de fato aconteceu. A gente tem que ter mais respeito e cuidado com a subjetividade do outro. Realmente cada um tem a sua experiência. Se a pessoa falar uma situação, por exemplo, que você pode se identificar, você pode falar, mano, eu passei por isso, mas comigo foi pior, nossa, você tinha que ver porque isso e aquilo. Você já tira o foco da pessoa e começa a falar de si. Na sua cabeça você pode até estar tentando ajudar, porque a pessoa vai ver que não é grande coisa. Mas, tipo, você tá diminuindo a gravidade do problema, tá meio que menosprezando
o problema da pessoa, e isso só vai fazer ela ficar se sentindo pior. É uma falta de empatia muito grande, sabe? Mas acontece muito. Essa falta de empatia e responsabilidade afetiva que acaba engatilhando ainda mais. Então, por isso, é tão essencial. Se alguém te mandar uma mensagem e dizer que está realmente pensando em cometer o suicídio, você, cara, olha, eu não tenho preparo, por favor, fala com esse número, liga para esse número, aí você passa os contatos de um psicólogo, da rede de apoio, porque às vezes o que você fala pode acabar piorando a situação. E com isso eu não tô falando que você não deve fazer nada em relação ao Setembro Amarelo. Eu não tô falando para você ficar em silêncio ou ignorando esse problema. Muito pelo contrário. Só que eu tô dizendo que você não precisa chegar só no Setembro Amarelo para se preocupar com isso. Você tem outros 11 meses para se preocupar com a depressão, o suicídio e etc e tal. E então não faltam oportunidades, entendeu? E que talvez você vá desenvolver isso de uma forma mais eficiente e responsável. Pode muito bem desenvolver empatia, responsabilidade afetiva nas suas relações, não só namoro, mas tipo todas as relações sociais, tipo amizade, de relações de trabalho. Muitas coisas seriam resolvidas com isso, e é uma coisa tão simples, só que nem todo mundo sabe realmente da importância disso. E às vezes sabe e ignora, mas enfim, né? Você pode prever traumas que você nem imagina. Então, com isso você já está sim fazendo alguma coisa para prevenir esse problema. E, poxa, a gente tem essa visão de realmente só querer fazer alguma coisa quando a situação está num ponto crítico, de só tomar conhecimento da importância daquilo quando atinge o ponto crítico. E, tipo, ou vai ou não vai, é 880, sabe? E a gente tem essa ideia de que saúde é só a ausência da doença, sendo que, na verdade, saúde é estabilidade, é você estar, tipo, em equilíbrio. Então, da mesma forma que você faz academia para manter a sua saúde, a saúde do seu corpo, não ficar sedentário, essas coisas assim, não atrofiar seus músculos, da mesma forma que você cuida da sua alimentação para a sua saúde, para melhorar a sua imunidade, etc e tal, você está prevenindo um problema, que seria talvez você ficar doente, se a sua imunidade estivesse ruim. E da mesma forma é a saúde mental, só que a gente não vê dessa forma. A gente só procura um psicólogo quando tá naquela crise existencial. Caralho, que merda, o que eu faço? Aí a gente procura um psicólogo. Só que é essa mentalidade difícil que acaba dificultando mais o problema, né? Porque a gente procurar ajuda só quando tá numa situação mais crítica faz o processo ser mais demorado e mais difícil. E a realidade é que todo mundo precisa de terapia. Sinto te informar, todo mundo precisa, todo mundo tem algum trauma, tem alguma questão que não resolveu. E, sabe, alguma coisa que tá tão intrínseca com você que às vezes você se acostumou e você nem lembra mais, tipo, da existência daquilo conscientemente, mas aquilo realmente, indiretamente, afeta todos os outros campos da sua vida. E eu não tô falando que, cara, que você é o alecrim dourado, que só você tem isso. Eu tenho isso e eu faço terapia desde que eu me conheço por gente. Comecei e não parei mais. E sempre que eu acho que eu tô evoluindo, assim, tipo, será que eu vou parar de fazer terapia algum dia? Tipo, porra, eu não tô tendo mais nada. Tô falando com a minha psicóloga, assim, e, tipo, não tive mais nenhum trauma, assim, não teve nenhum caso, assim, nenhuma treta, assim, realmente tensa. E eu, porra, será? Aí é só faltar uma sessão. Meu filho, na outra semana, fudeu. Vou ficar falando umas 3 horas porque brotou merda, assim, em cadeia. A terapia é um lugar, é um espacinho seguro pra você tirar a sua armadura e falar do que você tem medo, do que tá te incomodando, do que tá te afligindo. E não precisa ficar se fazendo de forte. Fala, começa a falar, que o negócio desenvolve. Às vezes a gente acha que não precisa de terapia porque... mano, eu não tô com problema nenhum, a minha vida tá ótima. Só que, na verdade, a gente tá muito
cômodo, tá naquela comodidade ali que, sabe, você basicamente se acostumou com a existência do problema ali e fica meio que tentando esconder ele com outras coisas. Não é porque você nega o problema que ele deixa de existir. Então ele continua lá. Por mais que você fale, eu não vou pensar nisso, esquece, mano, esquece. Você fica meio que tentando falar consigo mesmo ali, tipo, puta merda, para, vamos focar em outra coisa. Ele não vai se resolver assim. E quanto mais você reprime esse sentimento e mais essa emoção, mais ela cresce e mais ela fica numa proporção que é mais difícil de lidar. Mas então, prevenção se faz com informação e a mesma coisa vale para o suicídio. Quanto mais a gente falar sobre a importância da saúde mental, quanto mais a gente influenciar as pessoas a procurarem ajuda, falar com ajuda profissional e fazer terapia, desmistificar essa ideia de que terapia é coisa de louco ou que terapia é só para quando você tá precisando e tá numa crise ali no momento que tá muito foda, assim. Questões difíceis que vão surgir, a terapia não vai prevenir de surgir dificuldades ou momentos chatos na sua vida, ela só vai te ajudar a lidar com eles da melhor forma. Então, é um trabalho constante, só que com o tempo vai ficando mais fácil de você lidar com tudo isso. Só de você ajudar a gente a desmistificar essa ideia esse mito da psicologia, que é realmente da terapia ser só pra quem tá nessa situação crítica de que pensa em suicídio, já é um grande passo, porque a pessoa chegou nesse ponto porque ela não teve uma base que mostrou pra ela que não tem problema em ser vulnerável, não tem problema ter emoções e buscar auxílio de um psicólogo para lidar com elas da melhor forma. E sempre que ela negou esses sentimentos e emoções que ela estava sentindo claramente, sempre que ela foi soterrando essas emoções lá dentro porque ela não podia ser vulnerável, essa situação foi crescendo e chegou no ponto que chegou. E com sorte vão conseguir prevenir muitas pessoas de realmente fazer o suicídio, mas é um trabalho em conjunto, não dá só pra uma pessoa tentar ajudar, tipo, todo mundo tem que se informar e sair da nossa ignorância e, sabe, realmente tirar esse véu que a gente tem de ideia preconcebida da psicologia e buscar ajuda. Mas eu nunca fiz terapia, eu tô bem. Será que você tá? Tá ansioso? Você não tá bloqueando pessoas de entrar na sua vida porque você tá com alguma ferida que você ainda não cuidou, porque você é desconfiado das pessoas, porque você é agressivo ou porque você não deixa as pessoas se aproximarem. Cara, tem tantas questões e às vezes a gente tem elas e tá tão acostumado com elas que não sabe que ela é uma questão a ser tratada. Então, realmente é um momento de introspecção da gente ver o Setembro Amarelo não só como prevenção, o que é de fato, e ajudar as pessoas que precisarem de ajuda, disponibilizando nos seus Instagrams números de psicólogos que as pessoas podem ligar, redes de apoio, mas também um momento de introspecção para você olhar para si e tirar todo esse preconceito que tem com a psicologia e evoluir. E tirando todo esse mito que as pessoas têm com a terapia, isso vai gerando um efeito em cadeia que muitas pessoas vão ficar tipo, cara, não tem quem comece a fazer terapia e não goste. Não é porque você nunca fez terapia que você não pode começar. Então, realmente vamos evoluir e mudar essas concepções que a gente tem, porque não tá nos levando a lugar nenhum. E é isso. Fiquem bem, tenham responsabilidade, empatia. Então vamos nos ajudar a prevenir essas questões internas e externas e o que quer que seja, que esteja precisando de uma ajuda, um auxílio e não tenha vergonha nenhuma de pedir ajuda, porque não é. E você não tem que passar por tudo sozinho, tem pessoas preparadas para te ajudar.
E é isso, fiquem bem.